Queria dar as boas-vindas ao conselheiro Sérgio, o conselheiro que sempre nos atende aí com muita presteza aí, nas nossas solicitações para debate. Então, nós estamos organizando aqui esse café com debate com o conselheiro. Acho que é um café pré-segundo carnaval no Brasil, né? Então, a ideia é que a gente discuta aqui, traga alguns temas que são mais próximos aí ao conselheiro, temas que ele tem tratado nos seus votos, nas suas manifestações, que vão ser conduzidos aí pelo René e pela Joyce, e aí fazer esse debate aí de uma forma bastante interativa entre os moderadores e o conselheiro, e no final deixar um tempinho aí para algumas perguntas, mas já antecipando que nós pretendemos aí encerrar o evento pontualmente aí ao meio-dia, em respeito a todos. Tá? Então, de novo, conselheiro, é sempre um prazer tê-lo aqui. A gente agradece a sua parceria aí no IBRAC, e esse é aquele momento em que todos aguardam aqui para ouvir de você aí os seus pensamentos com relação aos seus votos e tudo mais que vem aí pela frente, com esse CAD agora totalmente recomposto, né, ou quase totalmente recomposto. Alguns cargos ainda faltam tomarem posse aí, mas a gente já tem aí uma bela indicação de que o tribunal vai funcionar na força total aí pelo menos nos próximos 2 anos. Obrigado, conselheiro. Bruno, bom dia. Obrigado por essas palavras introdutórias. É sempre uma satisfação da minha parte conversar com o IBRAC. Parabenizo o Instituto por viabilizar esse canal de comunicação entre o agente público e a sociedade. Todo agente público deve conversar com a sociedade. Portanto, muito obrigado por fazerem esse papel tão bem dessa intermediação. E, de fato, também me alegra muito saber que o tribunal está agora com todos os seus cargos já aprovados pelo Senado Federal e estão chegando ao tribunal. Com certeza são todos muito bem-vindos, e nós teremos aí um novo ciclo no CAD com muitos debates profícuos. Obrigado, conselheiro. O Riba, você queria fazer uns anúncios antes de passar a palavra para o René e para a Joyce, né? Isso, bem rapidinho, agradecer ao conselheiro Sérgio Havaiani pela presença aqui no Comitê de Concorrência. É um prazer ouvi-lo. E antes de passar a palavra para a René e para a Joyce, só comentar aqui para todos que no dia 25 de abril, segunda-feira, às 10 horas, a gente vai ter reunião do subgrupo de cartéis, das 10 às 11, para discutir os trabalhos em andamento no subgrupo. Tem várias coisas interessantes sobre prova, padrão de prova, e outros temas que a gente vai apresentar os resultados da pesquisa de uma maneira ainda preliminar dentro do próprio grupo. E no dia 29, e excepcionalmente a gente marcou essa reunião na segunda-feira, porque a gente teve problema com calendários nas 2 últimas semanas, e aí dia 29 a gente retoma as sextas de concorrência, normalmente, nessa sexta-feira próxima, dia 29, o secretário Gianluca vem falar com o grupo de advocacy, e então estão todos convidados para os eventos desse mês. René, Joyce, a bola está com vocês agora. Excelente, obrigado, Bruno, obrigado, Ribas. Conselheiro, bem-vindo novamente. Acho que, para fim de introdução, vale dizer que o conselheiro Sérgio Havaiani, ele tem graduação em Direito pela Universidade de Brasília, especialização em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul e em Gestão Administração Pública pela GV, procurador da Fazenda Nacional desde 2008, exerceu o cargo de procurador-chefe da Divisão de Acompanhamento Especial da Procuradoria Regional da Fazenda na Primeira Região, né? Também foi subchefe adjunto para assuntos jurídicos, Secretaria-Geral da Presidência da República, entre 16 e 19. Outros detalhes, o pessoal pode conferir também no IBRACast, que foi gravado com o conselheiro, já tem
aí alguns meses, em que ele conta um pouco mais da sua trajetória profissional. O conselheiro, ele tem um mandato desde no outubro de 19, ficando como conselheiro até outubro de 23. Então, nosso objetivo aqui nessa conversa, conselheiro, é tratar de alguns temas que têm sido objeto da sua manifestação, da sua preocupação, e com isso, sem mais delongas, eu vou passar para a Joyce fazer a primeira pergunta. Obrigada, Renê. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o conselheiro Sérgio. É uma honra estar aqui nesse Café com Debate do IBRAC. O conselheiro é nosso decano, né, e já tem aí um acervo interessante de julgados. E eu queria começar com um tema que é bastante caro aí para o sistema aí de controle de estruturas, né, que é um instrumento da avocação. Enfim, e aí para falar um pouquinho desse tema, queria destacar o despacho do conselheiro, no caso da Americanas Ortigil, e achei muito interessante, né, esse caso. Enfim, tem ali uma questão de possíveis ali efeitos conglomerados, né, enfim, e o conselheiro destacou que, enfim, havia aí um debate interessante, né, do ponto de vista acadêmico aí, mas que eventualmente isso poderia ser objeto de estudo dentro do CAD, né, algum caderno de trabalho, enfim, algum material aí institucional da autarquia, enfim, e não necessariamente, né, não valeria a pena aí, dentro aí desse caso específico, tratar aí dessa questão, por conta aí de participações baixas de mercado, né, que claramente aí não iriam alterar o mérito da decisão, né. Então, partindo desse julgado, eu queria perguntar para o conselheiro se quais, enfim, no seu entendimento, né, quais devem ser aí os critérios para a avocação de atos de concentração, se deve ter alguma melhora aí na interação entre Superintendência Geral e Tribunal, se deve haver aí alguma sinalização prévia, né, para as partes aí, para as requerentes, no âmbito aí da análise da Superintendência Geral, que existe aí essa possibilidade de avocação. Enfim, são essas as questões aí para começar aí o debate com esse tema da avocação. Joyce, obrigado pela pergunta, bom dia, Renê, obrigado pela introdução. Eu me manifestei neste caso e também em outro subsequente, em que eu coloco algumas balizas da minha exclusiva consideração sobre critérios substanciais e também processuais desse instrumento de avocação, que é muito importante para a autarquia, e eu entendo que é um tema sensível também para aquelas empresas sujeitas à jurisdição do CAD. O meu entendimento, e isso no acervo que você mencionou, Joyce, dos votos que eu já proferi, é muito de resolver a questão posta no processo administrativo quando eu estou na atuação no Tribunal Administrativo do CAD. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto também por outros órgãos, possui outros instrumentos e possui outras ferramentas. A minha postura, ela é sempre baseada, primeiro, em um respeito aos poderes do conselheiro do CAD enquanto relator e também enquanto nas suas obrigações de decidir os casos. E também um respeito muito grande com as empresas, demais pessoas jurídicas e físicas que são diretamente interessadas e são as partes naquele processo administrativo. Portanto, naquele caso, eu mencionei que sim, existe uma questão de aprofundamento proposto pela conselheira Paula Azevedo, que é muito interessante, de um debate que está sendo tratado em outras jurisdições, que está sendo endereçado por outros estados, nação, seja pela via legislativa, seja por suas próprias agências de defesa da concorrência, mas, naquele caso, dadas as participações baixas de mercado, o meu pêndulo
foi mais para respeitar o tempo mínimo de análise para as empresas que estavam envolvidas, porque, voltando à lógica de se tratar de um processo administrativo, eu entendo que, reunidos os elementos suficientes para a tomada de decisão, a decisão deve ser tão logo proferida. E, com isso, eu não quis dizer que o debate proposto não era importante, mas que, naquele caso concreto, ele poderia ser travado em outras vias. Eu não sei, Joyce, se eu passei por todos os questionamentos que você colocou. Você também mencionou sobre se o tribunal deve sinalizar que pensa em uma avocação. Você gostaria que eu comentasse um pouco a respeito disto? Sim, sim, por favor. Mais uma vez, voltando... Conselheiro, se eu Pois não, adicionar nesse ponto que a Joyce levantou bem, é bastante interessante a gente verificar essa situação em que claramente havia uma participação mais baixa, né? Só que a gente sabe que o tribunal ele lida com situações, obviamente, que seriam mais limítrofes, ou seja, em que as participações são mais elevadas e, obviamente, que o tribunal, então, vai ter que fazer uma reflexão, ou os conselheiros farão uma reflexão individual sobre se determinado caso tem que ser avocado ou não, né? E aí, o próprio fato de não fazer a avocação já é, queira ou não, já é uma ação uma ação por omissão por parte do tribunal. E nesse ponto, acho que a questão da sinalização com as partes, se isso seria bem-vindo, se as partes também se anteciparem em situações que sabem que por conta de uma instrução muito profunda ou alongada na SG, se é interessante para que as partes eventualmente se antecipem no contato com os gabinetes. Como você vê, como conselheiro vê essa relação e também eventual sinalização, como já foi aqui comentado, pegando aqui a carona nessa deixa. Obrigado, René. Eu vejo essa interação como positiva. É comum que os conselheiros sejam procurados pelos terceiros interessados para que avoquem o caso. Portanto, eu não vejo nenhum problema em que as partes requerentes do ato de concentração econômica também tenham essa mesma conversa com os conselheiros. Mas eu entendo que, pela avocação ser, na maioria das vezes, indesejada pelas suas requerentes, na verdade, todas as vezes, porque vai prolongar o tempo de análise, eu entendo a sensibilidade de elas próprias não quererem dar esse primeiro movimento. E, ao mesmo tempo, existe aquele prazo de 15 dias que o conselheiro tem para se organizar, para definir se ele vai propor uma avocação ou se ele não vai. Eu acredito que, como os gabinetes dos conselheiros do CAD sempre têm um dia destacado para receber os advogados, não vejo nenhum prejuízo em que as partes procurem os conselheiros para esclarecer os seus pontos. É muito comum, inclusive, que haja desistências de propostas de avocação após essas conversas. Então, elas são muito importantes, são muito esclarecedoras. Agora, também pode haver, da parte do conselheiro que está analisando se avoca ou não, um pedido de esclarecimentos para formar o seu juízo, a sua convicção dentro deste prazo. E aí, portanto, as empresas que o tragam, mas isso é da organização de cada um dos conselheiros. Como eu disse, eu respeito muito a autonomia de cada um dos conselheiros. Tá. E, assim, só para finalizar esse tema aí com uma última pergunta, queria saber, né, do seu ponto de vista, se esse processo decisório, né, da avocação, ele se inicia aí a partir da expedição do parecer da Superintendência Geral, né, então é a partir desse momento, né, e dentro daquele prazo de 15 dias, que vocês analisam a decisão
e verificam se há necessidade, né, de aprofundamento de algum ponto, ou se já num momento anterior a essa decisão existe aí um interesse, né, por determinado ato de concentração. Joyce, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de fazer alguns comentários a respeito dessa situação. Mais uma vez, frisando que cada gabinete possui a sua autonomia e possui a sua rotina de trabalho. Em relação à sua primeira pergunta, é uma norma do regimento interno que o prazo de 15 dias conta a partir da notificação do tribunal, que é um órgão singular da autarquia independente da Superintendência Geral, da decisão de aprovação. Então, existe um ofício que é feito pela Superintendência Geral, comunicando o outro órgão, Tribunal Administrativo, de que aquelas decisões foram proferidas para dar segurança quanto ao marco inicial desse prazo de 15 dias. Agora, nós sabemos das operações, claro, pela imprensa, pelo clipping, e também existe uma associação, que é uma associação, digamos, comum, não é científica, de que operações grandes possam estar mais suscetíveis a problemas de ordem concorrencial. Portanto, como ao chegar ao tribunal casos muito complexos, nós podemos ter pouco tempo para análise, para negociação de remédios, e nós já temos conhecimento, é muito comum que os conselheiros já acompanhem as discussões que estão sendo feitas, os argumentos trazidos pelos terceiros interessados, de modo para que, quando haja a decisão da Superintendência Geral e a nota técnica e a decisão sejam notificadas, reveladas, abertas ao tribunal, essa análise já tenha sido feita, ainda que preliminarmente, para que o conselheiro possa tomar uma decisão mais consciente, mais informada sobre a sua convicção de propor uma vocação ou não. Tá certo, então. Obrigada. Passando a bola aqui para o René, então. Não, maravilha. Saindo, então, de atos de concentração, entrando em processos administrativos. É possível ver, em alguns votos do conselheiro, quando abordou a questão de multa para pessoa física, quando abordou a questão também até mesmo da chamada flexibilidade da base de cálculo, alguma preocupação com a proporcionalidade da pena, né? Então, na questão da pessoa física, o conselheiro trouxe ponderações sobre capacidade contributiva. Olha, seria interessante verificar a capacidade contributiva ali num aspecto específico da própria forma como a multa determinada pela lei, quando ela não está vinculada à pessoa jurídica, mas a fala sobre capacidade contributiva é importante, é relevante. E me fez perguntar se ponderações dessa mesma natureza podem também valer para a pessoa jurídica. Nós já tivemos situação em que casos em que foram analisados pelo tribunal, em que houve até indicação por parte dos advogados de que determinadas empresas poderiam até ter dificuldades na continuidade da sua atividade, porque a multa seria muito pesada. Então, ou seja, questão de capacidade contributiva, também levando aqui até uma ideia de princípio de preservação da empresa, e aí eu vejo que, num dos casos, o conselheiro fala de desproporcionalidade exagerada, quando fala sobre a questão da flexibilidade, utilizando isso como uma exceção, né, à possibilidade de flexibilização. Existe aí um entendimento por trás desses diferentes votos, ou estou enxergando enxergando demais onde não haveria conexão? Não, René, você linkou muito bem os pontos, e eu agradeço pela oportunidade de responder uma pergunta que abrange tantos temas, né? Base de cálculo, transmitir de pessoas jurídicas, de pessoas físicas. Só retomando o que eu disse na pergunta anterior, eu sou muito voltado para o processo em análise dentro dos limites do processo administrativo e preocupado em dar o voto que seja, na minha opinião,
mas congruente com os argumentos e com a instrução que foram feitas e que foram lançadas naquele caso. Portanto, o fato de você ter uma análise bastante individualizada, situação a situação, não significa dizer que não se há uma metodologia, não se há um critério, não se há uma previsibilidade, mas existem direitos ali que têm que ser preservados na condução do processo administrativo, sejam esses direitos da sociedade, porque o tribunal tem que fazer a repressão ao abuso do poder econômico, às diversas formas de infração à ordem econômica, mas ele também tem que observar os direitos do representado no processo administrativo e chegar a uma decisão que seja o mais próximo possível de um grau ótimo entre poder dissuasório, poder educativo, poder repressivo. E é isto que eu busquei quando primeiro eu comecei a solicitar à Receita Federal informações sobre bens e patrimônio das pessoas físicas. E aqui eu só queria, Renê, se você me permite, fazer um comentário de que a capacidade contributiva não é o termo que eu uso nos meus votos, porque a capacidade contributiva, ela é um conceito do direito tributário que diz respeito que quem tem mais tem que pagar mais para uma coisa que é redistributiva, né? Um tributo, ele não é uma multa, ele não é uma pena. Na verdade, o que eu busco ali endereçar é uma individualização da pena a partir das condições pelas quais nós temos que passar no artigo 45, da situação econômica e financeira do infrator. E eu repito, eu passei a adotar isto até para demonstrar que nós não precisamos atender a um conselho dado pela OCDE na nossa revisão de pares de 2019, de que a nossa lei deveria ser alterada para utilizar como base de cálculo da multa para o administrador algum elemento de renda ou de patrimônio, e não a multa que foi dada à empresa, que foi baseada no seu faturamento, que pode não guardar uma correlação com a situação financeira e econômica do administrador. Portanto, como a Lei 2.529 já determina que este elemento seja levado em consideração, e como o Código Tributário Nacional prevê como uma das formas de afastamento do sigilo fiscal do indivíduo a existência de um processo administrativo sancionador regularmente instaurado no âmbito da administração pública, eu passei a requisitar essas informações para testar se o melhor caminho era continuar com a jurisprudência de que as alíquotas dos administradores deveriam ser 1,5% ou 2% da base da multa aplicada à empresa. E o que eu consegui com isso foi fazer uma instrução adicional de ofício, que a autoridade administrativa pode fazer, para verificar e justificar que, em alguns casos pelos quais eu já passei, a multa de 2%, ela não atendia à tutela dos direitos da sociedade. Pode ser também que isso me revele que até a alíquota de 2% não preserve os direitos à individualização da pena e a consideração da situação econômica e financeira do administrador apenado, com uma alíquota de 2%. E eu fico muito feliz em ver que esse discurso não se perdeu, alíquotas diferentes de 1% ou 2% foram aplicadas a partir de então pelo tribunal, e agora, recentemente, o conselheiro Gustavo Augusto pediu vista de um caso no qual eu, agindo da mesma forma também, votei pela aplicação de alíquotas que fogem dessa jurisprudência de 1% a 2%, para propor uma metodologia quanto à dosimetria da multa para a pessoa física. Então, eu fico muito feliz de saber que esse debate se iniciou, e esse debate poderá e deverá contar também com a participação dos representados. Agora, passando o gancho para a questão das pessoas jurídicas, sejam elas empresárias ou não empresárias, que você bem mencionou, que depois de algumas manifestações minhas de buscar saber o faturamento, não só
do ano anterior à instalação do processo administrativo, que é a base de cálculo legal para a multa, mas também do ano anterior ao julgamento para saber a real situação financeira e econômica da empresa naquele momento, elas passaram a trazer estas informações também, porque elas, acredito, tenham se apercebido de uma coisa bastante simples, com certeza também já sabiam, que quanto mais bem instruído um processo administrativo estiver, melhor tende a ser a decisão que nele é tomada. Então, isso conversa com o princípio da preservação da continuidade da empresa. É um princípio que eu já abordei em outro voto, inclusive dizendo que isso é um valor da sociedade brasileira bastante caro nos dias de hoje, e demonstrei isso com a positivação da obrigatoriedade da autoridade administrativa levar esse princípio em consideração quando, por exemplo, vai adotar uma pena não pecuniária de proibição de participar de licitação. Então, isso é uma orientação geral do nosso ordenamento jurídico, e o que eu busco é sempre tomar uma decisão no processo administrativo que seja a mais justa possível com os dados que existem no processo administrativo. Então, agora, já conversando sobre a flexibilização da base de cálculo, esse era um outro tema que eu quis abordar ao longo do meu acervo, como a Joyce mencionou, que era uma coisa que também, apesar de eu reconhecer a nobreza do propósito, que é de dar uma multa proporcional, justa, o que tem que ser proporcional e justo é, ao final, o valor da multa, que é o produto de dois fatores, a base de cálculo e a alíquota. Mas eu não queria chegar a bases de cálculos tão distintas umas das outras nos processos administrativos, quando o histórico legislativo ele tem um norte de que primeiro ele era o faturamento total, inclusive com os impostos, as alíquotas eram maiores, depois ele foi, na nova lei 2529, foi reduzido ao conceito de faturamento no ramo de atividade empresarial, e ainda assim coloca uma outra norma no parágrafo 2º que diz o seguinte: olha, se essa inovação aqui não der certo, no caso concreto, volta para o anterior, que é o mais abrangente, que é o mais largo, que é o faturamento total da empresa. Portanto, o legislador disse, CAD, base de cálculo, não lhe faltarás. E nisto, a razão da proporcionalidade que eu vejo, a desproporção e uma magnitude elevada, a qual me referi em algum voto, a ensejar a flexibilização da base de cálculo, tem que ser aquela que, comparando a conduta em apuração, portanto, comparando o mercado afetado, o faturamento do mercado afetado, ou com o produto, vis-à-vis o faturamento no ramo de atividade empresarial, havendo uma desproporção que seja gritante, então, nós vamos lá e dizemos que aquela inovação da resolução número 16, permite essa flexibilização, está dentro do poder regulamentar da lei 2.529, que nessa parte é por resolução, como diz o próprio artigo 37. Tudo bem, isso dá segurança, mas isso tem que ser exceção, isso não tem que ser regra. Qual é a medida da desproporção? Ela também tem que ser analisada no caso concreto, com todos os elementos que sejam trazidos pelas partes, no seu interesse de ter uma melhor decisão. Por exemplo, se o faturamento no mercado afetado, ou no faturamento com o produto ou com o serviço objeto da infração da ordem econômica, for 5 vezes menor do que o faturamento no ramo de atividade empresarial. E aí existem vários pedidos de ajustes na base de cálculo, né? Às vezes o faturamento no ramo de atividade empresarial é nacional, mas a infração ocorre apenas em um determinado território, e isso pode justificar que haja uma desproporção na medida de 5, ou talvez na medida de 8. Isso é suficiente para admitir a flexibilização da base de cálculo? Honestamente, quando eu me volto à conduta e vejo que a conduta durou 10 anos ou mais, eu não acho que há uma razão que gera uma desproporção, porque como eu já me manifestei, a base de cálculo, propositadamente, ela tem que ser superior ao faturamento do mercado afetado, ou com o produto ou serviço objeto da infração,
para que possa haver um caráter dissuasório da pena, para que aplicada uma alíquota ali, aquela multa possa representar a duração daquela conduta. Então, é diferente, se eu tenho uma desproporção, ok, o faturamento no mercado afetado foi de 10 milhões, por exemplo, mas o ramo de atividade empresarial é de 80 milhões, bom, para uma pessoa comum, existe muita diferença entre 10 e 80. Mas se você olha a conduta e vê que a conduta passou de uma década, qual a desproporção que existe nisso? Então, é um juízo que é feito caso a caso, mas que essa razão de desproporção para justificar a flexibilização da base de cálculo tem que estar demonstrada com bons argumentos, com bons dados e com bons documentos nos autos, para que aquela decisão possa ser motivada naquele processo. Então, eu fico muito feliz ao ver este movimento. Eu acredito que a jurisprudência, os entendimentos, primeiro eles passam por uma fase de disrupção, porque não se quer mais ficar naquele local onde ele esteja, mas não é preciso já chegar com a metodologia, não é preciso já chegar com tudo pronto, porque isso é uma construção. Depois isso vai ter a colaboração de outros membros do tribunal, depois isso vai ter, isso está aberto para a colaboração de advogados, das empresas, dos representados, de seus consultores econômicos, para que a decisão, no caso concreto, seja a mais motivada e mais próxima de atender a defesa dos direitos da sociedade e do representado possível. Então, Renê, eu acredito que com isso eu passei por boa parte dos pontos que você me questionou. Tem algum que eu deixei de fora? Acho que passou muito bem e acho que tem uma mensagem que foi dita que é atenção nos autos, né? Atenção à instrução processual, a colaborar, na realidade, o interesse da parte de fazer o processo ficar bem instruído em relação não somente a não caracterização, que vai ser, obviamente, o que a parte vai buscar demonstrar, não caracterização da conduta anticoncorrencial, mas também trazer esses elementos para apreciação do conselheiro, muitas vezes não aguardando que o conselheiro busque isso, embora tenha feito isso de maneira ativa no caso que mencionou. Mas passando aqui a bola para a Joyce, de volta. Eu queria, ainda nesse ponto da dosimetria, se o conselheiro me permitir, fazer um comentário sobre a decisão da semana passada. Tinha uma pessoa física, né, numa situação peculiar ali, que ela não era administradora, não era vinculada a nenhuma das empresas investigadas, enfim, porém teve uma participação ali na conduta, e pelo que eu entendi, né, da dosimetria, houve ali um cálculo da média, né, das multas aplicadas às demais pessoas físicas, somada aí a uma análise dessa capacidade de econômico-financeira, né, da pessoa, com a aplicação, né, consequente aí da multa mínima de R$50 mil. Se você pudesse explicar um pouco esse ponto, essa metodologia, né, essa questão da média, né, qual que é a relevância aí da média da multa aplicada para as outras pessoas físicas, né, acho que eu queria entender aí um pouquinho essa decisão. Joyce, obrigado pela pergunta, e antes eu preciso fazer um disclaimer. Como o julgamento ainda não foi concluído, eu não posso me manifestar sobre esse caso em concreto, mas eu posso explicar o racional pelo qual eu faço isto em qualquer processo. Portanto, vamos primeiro voltar à condição da pessoa física no inciso 2º. E a pessoa física, que é chamada na jurisprudência do CAD, da não administradora. Um entendimento meu, que acredito já tenha sido bastante difundido e absorvido, de que a pessoa física que é empregada de uma empresa, ela tem uma relação característica das relações de trabalho de subordinação,
que faz com que ela cumpra as ordens que lhe são dadas pelo administrador da empresa, porque ela quer preservar o seu emprego. E o administrador da empresa é aquele que foi escolhido diretamente pelo acionista, pelo dono da empresa. A relação jurídica é outra. E é esta pessoa que está no inciso terceiro. Por isso, quando eu verifico que uma pessoa física ela é empregada, os atos dela me servem para qualificar a ocorrência ou não da infração à ordem econômica pela parte da empresa para a qual ela trabalha, dada a responsabilidade objetiva prevista na lei, no caput do artigo 36. Depois, por isso poder caracterizar a infração da ordem econômica cometida pela empresa, a empresa, se não tiver havido ali nenhuma ordem do administrador para aquele empregado, pode buscar a ação de ressarcimento aí, com base no Código Civil. Isto é diferente da situação de uma pessoa física que não tem um vínculo com outra empresa. Porque se ela tem um vínculo na qualidade de administrador da empresa, ela está sujeita a uma multa com a garantia da responsabilização subjetiva. Tem que ser comprovada a culpa ou dolo, e os patamares da multa serão aqueles que estão no inciso terceiro, que inclusive pode ser abaixo de R$50 mil, e existem vários precedentes na justiça do CAD de multa abaixo de R$50 mil para a empresa, perdão, para o administrador, porque a base de cálculo é a multa da empresa. Se esta pessoa física, ela é uma empregada daquela empresa, ela não está sujeita à pena de multa, porque ela não está no inciso terceiro, e, no meu ponto de vista, também não está no inciso segundo. O inciso segundo é aquela pessoa física não empresária, porque a pessoa física empresária está no inciso primeiro, e que ela não está vinculada a nenhuma outra pessoa jurídica, seja ela empresária ou não empresária. E aí, vamos voltar para um caso que já foi julgado, que foi o caso do cartel em revendedores de combustíveis em Joinville, em que havia um representado que ele realmente não era empregado e nem administrador de nenhum dos postos revendedores, mas ele servia como canal de comunicação entre os representados, porque ele era advogado e as tinha como clientes, então havia ali uma interseção. Então, ele é um agente próprio na caracterização daquela conduta, e por isso ele é responsabilizado pelo regime da responsabilidade objetiva, porque é ele que responde pelos atos dele, ele não está fazendo aquilo a mão de ninguém, não tem uma relação de hierarquia. Então, existe... Então eu coloco no inciso segundo e ele vai receber uma multa de pelo menos R$50 mil. Este exercício, Joyce, de fazer uma média do valor das multas dos administradores das empresas me serve como norte, porque se eu entendo que a participação desta pessoa física do inciso segundo foi menor do que a participação na individualização da conduta dos administradores das empresas que participaram, então, por uma questão de coerência, ele deve receber uma multa menor, porque a participação dele foi menor. Isso é um dos fatores. Aliado a isto, eu tenho todos os outros incisos do artigo 45, dentre eles a situação financeira e econômica, que é a que está sendo tratada aqui. Então, é para saber se ele pode ou não pagar aquela multa, se aquela multa vai fazê-lo compreender o nível de repressão social aquilo que ele fez, ou se ele não fez. Agora, a comparação com o valor das multas das outras pessoas físicas, que estão ali em outro inciso, que tem uma outra qualificação jurídica, que tiveram outro grau de participação na conduta, me serve para balizar e para aquilatar os outros incisos do artigo 45. Não é nada diferente disso. Peraí. Tá bom, obrigada, conselheiro. Bom, passando aqui para outro tema que é muito importante para nós advogados, que é a prescrição intercorrente, né? Então, tem um julgado importante também,
conduzido, né, por você, que tem aí um reconhecimento, né, de uma prescrição intercorrente em um processo, há aí uma definição, aí uma orientação sobre atos instrutórios, né, que são capazes aí de interromper o prazo prescricional de 3 anos, enfim, da administração pública, né. Eu queria que, se possível, aí, se você comentasse aí o seu entendimento, quais são esses atos que são capazes aí de interromper a prescrição, e como que você fundamenta aí o seu julgado. Obrigado, Joyce. O tema da prescrição intercorrente também é um tema em que é interessante colocar algumas balizas, e eu entendo que a jurisprudência tem um papel muito relevante em colocar essas balizas. E aí, eu digo não só a jurisprudência administrativa, mas também a jurisprudência do Poder Judiciário, que ao final vai rever a atuação da autoridade administrativa. Então, eu tenho a minha compreensão da lei, e eu também olho a jurisprudência dos tribunais do Poder Judiciário, quando elas realmente já podem me dar um norte, já tem uma posição consolidada e sedimentada. Essa questão da prescrição intercorrente, ela é muito interessante, porque quando analisamos tanto as disposições da Lei 2.529, que, em linhas gerais, porém de uma forma não tão completa, das mesmas diretrizes da Lei Geral que estabelece a prescrição da pretensão punitiva da administração pública, que é a Lei 9.873. E eu percebo o seguinte: ambas essas leis, elas falam quais são as causas de interrupção da prescrição da ação punitiva. Isso está no caput do nosso artigo 46, e isso está no artigo 2º da Lei 9.874. Então, aquilo que nós utilizamos, que é qualquer ato inequívoco que importe a coração do fato, que isso está no artigo 2º da Lei 9.874, isso também está Isso também é emprestado aqui para a Lei 2.529, né? Isso aqui não está expresso na nossa lei, pelo que eu estou vendo aqui, mas é emprestado. Mas o interessante é que na Lei 9.873, o ato que importa a apuração do fato, ele é apto a interromper a pressão da ação punitiva, é o que diz o caput do artigo 2º, com a redação dada pela Lei 11.941 de 2009. Antes de 2009, interrompe-se a prescrição. Então, era mais fácil associar que isso também é uma causa de interrupção da prescrição intercorrente, porque as causas da prescrição intercorrente estão dispostas no artigo 1º da Lei 9.873 e na Lei 2.529 também está em um parágrafo à parte. E as causas interruptivas, agora, da prescrição intercorrente são despacho ou julgamento. E isso nos leva a muitos dilemas. Por exemplo, se o que interrompe a prescrição intercorrente é um despacho ou um julgamento, um parecer jurídico interrompe, porque um parecer jurídico é um despacho, também não é um julgamento. E outra coisa, ali diz que despacho interrompe, mas é qualquer despacho? Não é qualquer despacho. Então, é inegável buscar na jurisprudência, e eu vi que a jurisprudência, em que pese essa alteração legislativa da 11.941, a qual eu mencionei, ela ainda diz que o despacho apto a interromper a prescrição intercorrente tem que ter um conteúdo de tal forma que demonstre a apuração da infração, ou seja, toma por empréstimo um conceito de interrupção da prescrição da ação punitiva, não da prescrição intercorrente. E isso é muito aceito nos nossos tribunais. Por exemplo, todos os tribunais regionais federais entendem que o parecer jurídico da advocacia pública que atua perante o órgão encarregado daquele processo administrativo sancionador, no qual é feita uma análise sobre a regularidade do processo administrativo até então, interrompe a prescrição intercorrente, ou seja, diz que aquilo
é um ato de apuração da infração, mas aquilo não é um despacho, aquilo também não é um julgamento, que são, a letra da lei, as causas que interrompem a prescrição intercorrente. Então, isso está assimilado, não tem por que ser mudado. Agora, a jurisprudência dos tribunais também é firme ao dizer que o despacho precisa ter um conteúdo associado a alguma das causas de interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Portanto, não é um despacho de encaminhamento dos autos a um setor para minuta de relatório, minuta de decisão, que interrompe a prescrição intercorrente. Eu já manifestei também que as audiências entre o representado e a autoridade, a depender da circunstância em que ela se deu, também não interrompe a prescrição, como, por exemplo, se é simplesmente um pedido de despacho da parte com a autoridade, isso não interrompe. É diferente de uma audiência na qual se dá a oitiva de uma testemunha, e realmente você tem um ato que importa a apuração da infração, e a jurisprudência dos tribunais toma por empréstimo isto para a pressão intercorrente também. Não há o que brigar em relação a isto. É muito assente no Poder Judiciário. Mas, na nossa atuação, no processo administrativo, quando se trata, por exemplo, da expedição de um ofício, eu já manifestei que isso não interrompe, a menos que haja uma caracterização de que aquele ofício realmente era necessário para a apuração da infração, que, portanto, a gente possa associar aquilo, porque, na verdade, ele não é um despacho. Mas, como eu já disse, um parecer jurídico também não é um despacho, interrompe. O judiciário já diz isso muito bem. Agora, qual que é o conteúdo daquele ofício, né? Aquele ofício realmente visa a apuração da infração? Se realmente visar, então, pode ser que ele seja apto a interromper a prescrição, sim. Agora, não pode ficar caracterizada a inércia da autoridade. Então, esse tema da pressão intercorrente, a mensagem que eu quero passar é que ele é muito construído jurisprudencialmente, e eu sempre olho a jurisprudência dos tribunais, para conduzir o processo administrativo que está sob minha análise. Ótimo, conselheiro, obrigada aí pelo esclarecimento, acho que esse tema realmente é muito relevante, enfim, acho que no contexto que a gente viveu de pandemia, a capacidade de instrução, né, dos processos ficou aí um pouco comprometida, né, então esse é um tema que eu acredito que o CAD vai enfrentar com uma frequência aí nos próximos anos. Mas passando a bola aqui para o René, então, para dar andamento aí às outras perguntas. Ótimo, a gente está consciente aqui do tempo, a gente tem mais 12 minutos, encorajo a quem estiver assistindo também a mandar perguntas, nós vamos ter que fazer aqui uma seleção do que vier, mas a minha pergunta é sobre o programa de leniência. A gente sabe que o programa de leniência é pedra de toque do sistema de defesa da concorrência, nós sabemos que o conselheiro relator ele vai receber a análise, vai fazer a análise da leniência, quando tiver o julgamento do processo administrativo. A Joyce já comentou que, obviamente, os casos, os processos administrativos, eles têm levado bastante tempo. Nós estamos vendo aí casos serem julgados em 4, 5, 6 anos, e, obviamente, que existe, então, um distanciamento entre o momento inicial e o momento em que vai ser julgado pelo tribunal. E nós também temos consciência que o conselheiro relator vai fazer a sua análise sobre se houve o cumprimento dos requisitos para aceitação daquele programa de leniência. Dito tudo isso, a análise que o conselheiro faz ela obviamente tem que ser uma análise objetiva, calcada na análise dos requisitos legais, mas deve também o conselheiro fazer ponderações sobre a sustentabilidade do próprio programa de leniência, na medida em que decisões que entendam pelo descumprimento das obrigações possam emitir sinais de um certo enfraquecimento do programa? Essa é a pergunta que tenho a você, conselheiro. René, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, eu também já me manifestei sobre este tema. Eu fui uma posição minoritária, fui acompanhado pelo conselheiro Braido, e
na minha opinião, coincide com a opinativa do Ministério Público Federal, em que a tese também pode ser discutida, né, a tese é pública, muito embora haja o sigilo da leniente, em que eu votei pelo descumprimento do acordo de leniência, porque na colaboração não havia resultado a instauração de um processo administrativo. E a sua pergunta é muito interessante, porque é possível dar uma olhada, pelo menos a minha perspectiva, daquilo que eu entendo que seja o enforcement da autoridade. Então, você mencionou enforcement, você mencionou algum enfraquecimento desse instrumento tão relevante no CAD, se, uma vez tendo sido aceita a colaboração pela Superintendência Geral, e que é uma coisa relevante na nossa lei, essa aceitação pela Superintendência Geral não está sujeita à aprovação do tribunal. O tribunal apenas se manifesta sobre se os termos da colaboração foram cumpridos ou se não foram, e quais são os limites, sejam processuais, sejam materiais, para você identificar que um programa de leniência, o acordo de leniência foi cumprido, que, portanto, está para produzir os seus efeitos favoráveis ao leniente, e quais são as medidas, quais são as repercussões em termos de política pública quando o tribunal rejeita o cumprimento de um acordo de leniência. Primeiro ponto, René, é que, no meu ponto de vista, o enforcement, o total do enforcement, ele não é medido apenas pela forma como se cumpre um dos dispositivos da lei. Ele é a somatória do cumprimento de todos os dispositivos da lei. Então, o enforcement total do CAD pode ser subótimo se ele tiver um programa de leniência muito exitoso, porém, as penas nos processos administrativos sejam baixas, não sejam dissuasórias, ou o nível de detecção das infrações também seja baixo, dadas as restrições operacionais do órgão. Então, eu não acho que pegar o enforcement total da agência de maneira isolada para um dos seus instrumentos seja uma visão mais ampla do enforcement da agência. Porque existem também outros incentivos que têm que ser preservados pela agência. Naquele caso, eu me manifestei que, nos termos da lei, a colaboração que se inicia com o acordo de leniência tem que resultar em elementos de autoria e de materialidade da infração suficientes para a abertura de um processo administrativo por uma leitura textual que eu fiz da lei. Até porque, se o acordo de leniência, ao final da colaboração, não é ao início, quando ela foi aceita pela Superintendência Geral, mas ao final, quando da verificação do seu cumprimento pelo tribunal, houve uma fase de instrução na qual a Superintendência Geral e leniente colaboraram mutuamente entre si. Pode ter havido busca e apreensão, pode ter havido a celebração de compromissos de cessação, e os indícios de autoria de materialidade foram sendo carreados aos autos. E se eles são carreados aos autos, é uma atividade vinculada à abertura de um processo administrativo, porque tendo indícios ali reunidos de autoria e materialidade, é uma medida que se impõe. E, para mim, a lei equiparou a qualidade da colaboração, a quantidade da colaboração, os efeitos resultantes da colaboração, a que se amealhem, no mínimo, esses elementos. Então, se esses elementos não foram amealhados, muito embora não se discuta a validade do acordo de leniência que foi feito pela Superintendência Geral, por que não o tribunal declarar o seu descumprimento? Eu entendo que possa existir uma dúvida razoável, até uma insegurança no colaborador, sobre as vantagens de ele firmar a colaboração, o acordo de leniência. Agora, eu me pergunto se a segurança jurídica é você declarar o cumprimento do acordo de leniência
de que não resultaram indícios de autoria e de materialidade, simplesmente para não desincentivar aquele leniente e futuros lenientes, ou se o correto é também você declarar o seu descumprimento para que balizas concretas, em casos concretos, como eu disse, de acordo com a qualidade da colaboração, de acordo com a qualidade das provas, de acordo com a intensidade delas, o órgão passe a dizer quais são os elementos que precisam constar, que precisam surgir de um acordo de leniência. Então, não sei, Renê, se a sua pergunta também, se eu estou fugindo um pouco dela, mas eu não vejo insegurança jurídica e eu não vejo instabilidade quando uma decisão é motivada na aplicação da lei sobre elementos constantes dos autos, devidamente motivado. Os autos têm estes elementos ou os autos não têm estes elementos? Quais foram as provas produzidas, qual é a qualidade dessas provas produzidas ou não? É um juiz valorativo, o tribunal valora fatos à luz da lei. Então, eu acredito que o enforcement do CAD perpassa por todos os institutos de que ele dispõe, todas as ferramentas que ele dispõe, e que aprimorar uma ferramenta ou um instituto, ou colocar balizas mais claras para se dizer quando os seus fins foram atingidos ou não, não é uma coisa que vai comprometer todo o enforcement do CAD. No máximo, vai reequilibrar o enforcement do CAD, e nós sempre tentamos atingir um grau ótimo, que passa aí por uma aplicação de toda a Lei 2.529. Obrigado, conselheiro. A ideia era justamente provocar o seu pensamento no ponto de vista sistêmico sobre o programa de leniência, mas também tendo em vista a análise objetiva de um caso concreto e como julgador, tendo que analisar a questão do cumprimento do acordo que foi firmado. Então, agradeço. Bom, nós estamos aqui com 3 minutos. Joyce, mais alguma pergunta? Quer aproveitar alguma do chat? Renê, fica aí a seu critério. Eu nem consegui abrir o chat. Nós temos uma que conversa com a questão da prescrição intercorrente do Ricardo Mota. Eu vou encaminhar para o conselheiro Sérgio, também pelo tempo. Tá? Ele pergunta sobre se vem com inconstitucionalidade no dispositivo que prevê a interrupção da pretensão punitiva sem a notificação, citação ou até mesmo conhecimento por parte de um acusado, se isso não feriria o princípio da segurança jurídica. Mas eu vou encaminhar isso ao conselheiro, Ricardo. Acho que a gente não vai ter tempo aqui de voltar ao tema, então, com isso, eu já entrego aqui a palavra ao Guilherme e ao Bruno para encerramento, já agradecendo aqui a participação conselheiro aqui no nosso Café com Debate. Obrigado, Renê, obrigado, Joyce, pela moderação, obrigado ao conselheiro Sérgio Havaiani pela presença, muito bom tê-lo aqui conosco, com essa transparência, podendo debater assuntos que foram trazidos em seus votos, né, de maneira tão interessante. A gente espera tê-lo aqui no Comitê de Concorrência, em outros eventos do IBRAC, no futuro. Para quem não estava aqui no começo da reunião, a gente excepcionalmente vai ter uma reunião do Comitê de Concorrência do Grupo de Cartéis na segunda-feira, às 10 horas, para trazer alguns resultados dos grupos de trabalho. E depois a gente volta à rotina normal, às sextas de concorrência, na próxima sexta, dia 29, para tratar com o secretário Gianluca, para falar sobre, no grupo de advocacy. Então, Bruno, palavras finais suas. Bom, obrigado, conselheiro, novamente, por nos prestigiar aqui, por trazer sua visão, sempre bastante clara, e consistente aí com seus votos, e sempre ressaltar que o senhor e todos os conselheiros integrantes do sistema têm aí um apoiador, tem um canal muito aberto para esse tipo de debate aqui, e sempre
agradecemos aí a disponibilidade de vocês. Obrigado pelo René e pela Joyce, pela moderação, e pelo Ribas aí também na organização do evento. E vamos encerrar aqui pontualmente ao meio-dia, e desejar aí a todos um bom feriado, bom, enfim, que todos aí aproveitem, descansem, e, conselheiro, de novo, muito obrigado. Obrigado, Bruno, eu que agradeço. Obrigado, Guilherme, obrigado, Renê, obrigado, Joyce, obrigado aos colaboradores do apoio, obrigado a todos que nos assistiram. Sempre ressalto, sempre um prazer conversar com o IBRAC, e obrigado por viabilizar esse canal de comunicação entre a autoridade e a sociedade, que, repito, é sempre importante.